Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Dias 12 e 13 de agosto teremos aí a realização da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, faz aquela análise pré-jogos, né? A gente espera que se tenha os 10 jogos desta rodada. Porque na primeira rodada, como todos sabem, tivemos apenas 6 jogos. 4 foram adiados. 3 antecipadamente e 1 em cima da hora, que foi São Paulo e Goiás, pelos problemas que o Goiás teve lá com 9, 10 jogadores que deram positivo momentos antes de ter a partida. Então vamos lá, galera, para a gente não perder muito tempo, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que está acompanhando aí o início desse Brasileirão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E o canal Resenha com Magalhães tem o WhatsApp. Só para lembrar, galera, devido ao trabalho, eu só estou olhando o WhatsApp do canal à noite. Aí é à noite que eu estou colocando os amigos que pedem para entrar nos grupos, então à noite é que eu estou fazendo isso, beleza? Então eu peço, quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp é dividido por torcidas, por clubes, não é um grupão, é tudo separado. Temos, acho que no momento, acho que 17 grupos, acho que tem 3 ou 4 times ainda que não tem ninguém. Mas isso é normal, nem todo mundo acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães. Isso é bem normal. Eu acredito que, voltando ao Campeonato Brasileiro, a gente consiga. Mas se você quiser entrar para o nosso WhatsApp, você vai no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição, que é o 022 99 22 54 512. Coloca lá o seu nome e o clube que você torce. Magalhães, meu nome é tal, o clube é tal. Eu vou te colocar você no grupo do seu clube, beleza? E o canal Resenha com Magalhães, como você está vendo aqui embaixo, está escrito aí, seja membro. Você se tornando membro, você vai ter mais chance nos sorteios que a gente vai fazer dentro dos grupos do WhatsApp, beleza? Então, toda vez que atingir 100 pessoas no grupo de WhatsApp, a gente está fazendo um sorteio. Lógico, se os sócios do canal Resenha com Magalhães, os membros do canal Resenha com Magalhães crescerem muito, eu vou fazer sorteios dentro daquelas pessoas que são membros. Mas por enquanto, não sei se tem alguém, mas a gente está fazendo pelo WhatsApp. Então quem for membro vai ter mais vantagens nesses sorteios. Então vamos lá, galera. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei no vídeo anterior, para mim não teve nenhuma surpresa nos 6 jogos. Não teve nenhuma zebra. Todos os resultados que aconteceram na primeira rodada, para mim, muito normal. Nada de anormal. Então vamos lá para a segunda rodada. Segunda rodada inicia-se no dia 12, quarta-feira, às 7h15. Atlético Paranaense e Goiás. Esse jogo tem um detalhe. Esse é um jogo que a gente tem o risco de também não ter esse jogo. Por quê? O Goiás falou que só vai viajar se o resultado sair bem antes. Para não correr o risco de acontecer o que aconteceu no jogo do São Paulo. Então, tem essa situação ainda. Então, vai ter que ter os exames antes. E o Goiás vem muito desfalcado. O Goiás é um dos times mais prejudicados nesse início de Campeonato Brasileiro. Além de estar parado há muito tempo, ainda tem esse problema de 9, 10 jogadores não poderem jogar. Então vai um time muito misto, um time bem enfraquecido em relação ao titular. O Atlético Paranaense iniciou ganhando fora de casa, do Fortaleza, de 2-0. Muitos acharam o jogo até fácil. Não jogou com a equipe toda titular. Vai voltar alguns titulares. Não sei se o Atlético vai estar com todos os titulares,
mas acredito que a maioria já vai estar jogando essa partida e esta é uma partida que indiscutivelmente o Furacão é favorito. É favorito por tudo que está acontecendo. Tem um time melhor, está em ritmo de jogo. O Dorival pode escalar quem quiser, só não vai escalar por uma questão física, talvez, ou técnica, mas está nos cascos, está no melhor momento, tudo a favor do Atlético Paranaense. E o Goiás, ser bem sincero, tudo contra. Sem ritmo de jogo, não está com todos os titulares, bem complicado. Uma situação muito difícil para o Goiás, muito difícil para o Goiás. Nesse jogo, se o Goiás conseguir um empate, neste momento é zebra. Por tudo que está acontecendo. Não estou desmerecendo o Goiás, mas a situação é essa. Estou sendo bem franco. Nesse momento, se tiver empate esse jogo, vai ser zebra. Mas acredito numa outra vitória do Atlético Paranaense, somando aí 6 pontos, iniciando o Campeonato Brasileiro de uma forma positiva. E um outro detalhe que a gente tem que pensar. O Atlético joga em casa contra o Goiás. Goiás fora de casa contra o Atlético. Na próxima rodada, o Goiás joga fora de casa de novo contra o Palmeiras. Cara, a situação do Goiás é complicada, bicho. Ele pega o Atlético Paranaense, depois ele joga fora de casa contra o Palmeiras. Ingrata a tabela do Goiás. E o Atlético Paranaense joga em casa essa partida contra o Goiás e depois o Atlético Paranaense vai sair para jogar contra o Santos. Aí é um jogo mais encardido. Apesar do Santos também não viver um grande momento, mas vai jogar fora de casa com o Santos. Então, os 3 pontos para o Atlético Paranaense nesse jogo é fundamental. E o Goiás tem um problema grave. Ele corre o risco de, nas 2 primeiras rodadas, para ele, mas porque não teve jogo contra o São Paulo, não somar nada de acordo com o que está acontecendo com o Goiás. Então vamos lá. Muito complicada a situação do Goiás. Segundo jogo, Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro vem de uma vitória fora de casa, em cima do Flamengo, e o Corinthians não jogou a primeira rodada. Foi vice-campeão paulista, perdeu nos pênaltis para o Palmeiras. Um jogo, tanto para Atlético quanto para Corinthians, mas mais para o Atlético. Mais para o Atlético. Diferente do primeiro jogo. No primeiro jogo aqui no Maracanã, o Atlético Mineiro jogou de uma maneira que quem propôs o jogo foi o adversário, no caso foi o Flamengo. E outro detalhe, o Atlético ganhou, parabéns. Mas o Flamengo criou muitas oportunidades. Muitas. Não foram poucas. Eu estava falando, Atlético Mineiro, São Paulo, eu bato palma. Mas o Flamengo criou. A gente não pode esquecer. Criou. Foi uma grande vitória. Mas o Flamengo criou. E o Flamengo propôs o jogo. O Flamengo é um time que joga mais à frente. O Atlético Mineiro, neste jogo, é justamente o contrário. Se o Atlético quiser ganhar, vai ter que propor o jogo, vai ter que ir para cima. Apesar do Thiago Nunes do Corinthians ser um cara que joga para cima, porém, acredito eu que quem vai propor o jogo é o Atlético Mineiro. O Corinthians vai esperar um pouquinho mais. Ou seja, vira o formato do jogo. O primeiro jogo, o Atlético esperou mais. E no segundo jogo, ele vai ter que propor mais. E para propor, tem que se expor. E vai jogar com o Corinthians, que naturalmente tem um sistema defensivo bem sólido. Não é intransponível, mas bem sólido. Vai ser um jogo encardido. Um jogo bem encardido, bem complicado para os dois lados. Mas o time do Atlético, no momento, é melhor. É melhor. Tá no momento melhor, tá no momento de ascensão. O Thiago Nunes está encontrando as peças agora. Coloca o Atlético Mineiro como favorito. Mas vai ser um jogo chato para o Atlético Mineiro. Da mesma maneira que foi um jogo que o Atlético Mineiro fez um jogo inteligente, chato para o Flamengo aqui e ganhou,
o Corinthians vai fazer um jogo chato contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ter que lutar, vai ter que se movimentar muito. Movimentar tá, porque tá nos cascos, mas vai ser um jogo encardido. Coloca o Atlético Mineiro como favorito, mas não descarta o empate. A gente não tá falando do Ibis, a gente tá falando do Corinthians. Então, vai ser um jogo bem encardido, mas o Atlético Mineiro é favorito. Bragantino e Botafogo. Bom, o Bragantino para mim era favorito contra o Santos. Acabou empatando fora de casa. Agora o Bragantino joga em casa. Tem um time bem arrumadinho. Chegou às semifinais, os quartos de final, semifinal do Campeonato Paulista, acabou sendo eliminado. Mas tem um time arrumado, um time veloz, que toca bem a bola. E o Botafogo, apesar da torcida do Botafogo não entender o que eu estou falando, o time do Botafogo é um ponto de interrogação. No Campeonato Carioca, eu vi o Botafogo jogando e eu gostei do que o Botafogo fez no início. Ele não chegou às finais, foi eliminado pelo Fluminense, depois fez 2 amistosos contra o Fluminense. Não ganhou nenhum, empatou um e perdeu o outro. O Botafogo é um ponto de interrogação. E por que eu tô falando isso se a torcida do Botafogo não entende? Amigo, o Campeonato Carioca não serve pra porra nenhuma. Não serve de base pra nada. O Campeonato Carioca não serve de base pra nada. Eu acho que nem o Campeonato Paulista mais serve de base como referência pro Campeonato Brasileiro. O Campeonato Regional não serve de base pra nada. Então, o Botafogo é um ponto de interrogação. Além do mais, o Botafogo tá há mais de 24 dias parado sem jogos. O Flamengo e o Fluminense, que disputaram as finais, estão há 24 dias sem jogar. O Botafogo, que foi eliminado antes, está aos 26, 27 dias parado, sem um jogo oficial. Quase um mês está sem ritmo de jogo. E o Bragantino está com ritmo de jogo. Estava jogando o Paulista do interior e foi campeão em cima do Guarani. Então vai ser um jogo muito complicado para o Botafogo. Muito. O início muito complicado. O Botafogo não iniciou na primeira rodada contra o Bahia. Vai jogar agora, fora de casa contra o Bragantino. Um jogo encardido. Meus amigos torcedores do Botafogo, não tem como. O Bragantino é favorito. O Bragantino é favorito. Vai ser um jogo complicadíssimo. Mas futebol é futebol. Não descarto ali um resultado positivo do Botafogo. Mas o Bragantino é favorito sim, tá? Apesar de eu falar, eu gostei do que eu vi do Botafogo, mas Campeonato Carioca não é parâmetro. Bahia e Curitiba. Outro que não jogou na primeira rodada, o Bahia, que vem de um futebol, para mim, bem decepcionante do que eu esperava. Eu vi momentos do jogo contra o Atlético, que o Bahia foi campeão nos pênaltis. Não gostei de novo. E vai jogar em casa contra o Curitiba, que primeiro perdeu a primeira rodada para o Internacional. O problema é que o Curitiba já vem pressionado de 3 derrotas seguidas. Para o Atlético Paranaense e agora para o Internacional. É um jogo chato. O Curitiba não é qualquer um. Vai dar trabalho. O Curitiba vai dar trabalho. E vai dar trabalho para o Bahia. Tudo bem que o Curitiba está sem o Rafinha, que é a sua principal peça, vai ficar acho que 3, 4 meses parado, vai fazer muita diferença, tem que encontrar alguém ali para substituir, não vai ser muito fácil, mas não vai ser um jogo mole pro Bahia, principalmente que o Bahia ainda não tem o Gilberto, faz uma falta desgramada, e o Bahia está tentando se encontrar. O Bahia, a impressão que dá é que perdeu um pouco o rumo. Vai ser um jogo bem encardido pro Bahia, olha o que eu tô falando. O time do Curitiba não é fraco. Não é para disputar título, mas ele vai disputar, ele vai lutar para permanecer na Série A. E o que me preocupa mais é que o Bahia perdeu um pouco em caixa. Tem um bom time, mas perdeu um pouco em caixa. Tô curioso para ver esse jogo. Tô curioso. Vou de novo dar mais um crédito. Vou colocar o Bahia como favorito jogando em casa contra o Curitiba. Mas vai ser um jogo encardido. Vai ser um jogo encardido. O Curitiba se defende bem, tem velocidade na saída de bola, tem jogadores que chutam bem de fora da área. Olha, vai ser um jogo
encardido, mas eu coloco o Bahia como favorito. Favoritaço? Não, mas favorito. Não coloco favoritaço porque o Bahia não está me agradando os últimos jogos. Mas o Curitiba pode surpreender. E o Curitiba tem aí uma situação, né? Desses 3 jogos. Ah, esqueci de falar. Atlético Mineiro e Corinthians na próxima rodada. Atlético Mineiro joga em casa com o Ceará. Atlético Mineiro também joga 2 em casa na sequência. E o Corinthians vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Porra! O Corinthians também inicia jogando 2 fora de casa. Contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio. A parada é indigesta. Então, um pontinho do Corinthians contra o Atlético Mineiro fora de casa não é mal, não. Pega 2 candidatos a título, Atlético Mineiro e Corinthians. A tabela pro Corinthians também é ingrata esse início, né? Aqui, Bragantino e Botafogo. O Bragantino na próxima rodada vai jogar fora de casa contra o Bahia e o Botafogo joga fora de casa contra o Fortaleza. Então, esse jogo Bragantino e Botafogo, pro Botafogo, então, se perder, é pior ainda. Pior ainda. Que vai jogar de novo fora de casa. Bahia e Curitiba. O Bahia, como eu falei, na próxima rodada, joga contra o Bragantino. Um time chato. Chato. Então, essa vitória em cima do Curitiba é ponto fundamental pro Bahia. Tem que ganhar do Curitiba. Porque depois vai jogar em cara de novo, mas vai pegar um time mais forte que o Curitiba, que é o Bragantino. Então, tem que abrir o olho. E o Curitiba, que vem de 3 derrotas, pega o Bahia e depois o Curitiba vai jogar em casa contra o Flamengo. Se o Curitiba não ganha do Bahia, perde, depois ele vai jogar contra o Flamengo. Independente do Flamengo ter perdido a primeira partida, é o Flamengo, cara. O Curitiba pode iniciar o Campeonato Brasileiro com 3 derrotas. Então, o Curitiba, conseguindo um pontinho aí contra o Bahia, não é ruim, não. Então, o treinador tem que pensar nisso. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Flamengo. O Atlético Goianiense está na mesma situação do Goiás. Tem uma porrada de tempo que não joga. Tá mais sem ritmo de jogo do que o Flamengo. O Flamengo está parado há quase um mês. Ficou nítido a falta de ritmo de jogo do Flamengo pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro no ritmo de jogo e o Flamengo sem ritmo de jogo. Neste caso, além do Flamengo ter mais time, apesar do trabalho novo do treinador, o Atlético Goianiense está completamente sem ritmo de jogo. E o Flamengo também está sem ritmo, mas parado há menos tempo. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo é o favorito contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense pode surpreender? Lógico que pode. 11 contra 11. Mas esse jogo, por tudo que envolve o que eu falei aqui, se o Atlético Goianiense conseguiu empate, para mim é zebra. Para mim é zebra. Para mim dá Flamengo. Não estou menosprezando. Mas é muito tempo sem jogar. É muito tempo. O ritmo de jogo atrapalha demais. E o Flamengo, além de ter um time mais qualificado, bem mais qualificado, está num ritmo um pouco acima do Atlético. Não está no ritmo bom, mas está num ritmo melhor do que do Atlético Goianiense. Até porque o Atlético Goianiense não jogou na primeira rodada. E o Atlético Goianiense inicia o Campeonato Brasileiro, não jogou a primeira partida. Depois do Flamengo, o Atlético Goianiense vai jogar em casa de novo contra o Sport Recife. Então, de repente, um pontozinho contra o Flamengo cai bem para o Atlético Goianiense, porque depois ele pega o Sport Recife, que é um time que vai brigar ali diretamente com ele. Já o Flamengo, na terceira rodada, o Flamengo joga contra o Curitiba. Então, fora de casa também. Então, o Flamengo joga 2 fora de casa. Então, a vitória contra o Atlético Goianiense dá uma acalmada da primeira derrota e vai jogar contra o Curitiba, que pode ir jogar contra o Flamengo completamente pressionado, precisando desesperadamente de uma vitória. Porque se o Curitiba perde para o Bahia, fica mais pressionado. Então, Atlético Goianiense, de repente, um pontinho, vai lutar por um ponto, mas o Flamengo é o favorito. Ceará e Grêmio. Ceará empolgado pela Copa do Nordeste, perdeu a primeira partida para o Sport. Agora joga em casa, precisando ganhar contra o Grêmio.
que ganhou a primeira partida. Meu amigo torcedor do Ceará, você lembra que vocês me meteram o cacete, me malharam para dedéu, quando eu disse, amigo, Copa do Nordeste é legal, mas o parâmetro para o Campeonato Brasileiro é outro. Se o Ceará jogar como jogou contra o Fortaleza, vai cair. Vocês estão lembrados? Estão lembrados? Não jogou contra o Bahia da mesma maneira. Jogou melhor. E ganhou as duas partidas. Jogou um pouco diferente contra o Sport, teve muita falha e perdeu. O Grêmio é mais forte que o Bahia. Vai fazer como? Vai fazer igual jogou contra o Fortaleza? Vai tomar um saco em casa do Grêmio. Tem que ganhar, porque senão vai iniciar o Campeonato Brasileiro com 2 derrotas. É um jogo chato pro Ceará. Apesar do retrospecto do Ceará ser bom em cima do Grêmio, mas é um jogo chato. O Grêmio é mais time. O Grêmio é mais time. Vai ser um jogo bem complicado, que eu não acredito que o Ceará vá partir para dentro do Grêmio. Não acredito. O Grêmio não tem aí o Cebolinha, mas é um time que está há mais tempo trabalhando, que conhece. Um jogo bem encardido, parceiro. Bem encardido. O time do Grêmio é melhor. Como é melhor do que o time do Bahia. O Ceará precisa ganhar, parceiro. Precisa ganhar. Mas o Ceará vai ter que melhorar. E se, vou falar de novo, se jogar atrás do jeito que jogou contra o Fortaleza, vai tomar um saco. Vai tomar um saco. O Campeonato Brasileiro é outra coisa. Cara, eu coloco esse jogo aí um cara de empate. Ceará e Grêmio eu coloco cara de empate. Mas o Ceará precisa ganhar, porque na próxima rodada o Ceará vai sair para jogar contra o Atlético Mineiro. O Ceará joga contra o Atlético fora de casa. É bem complicado. Imagina se o Ceará perde pro Grêmio em casa, depois ele vai jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ceará começando com 3 derrotas. E aí, meu amigo? E o Grêmio joga essa contra o Ceará, depois do Grêmio, na terceira rodada, o Grêmio pega o Corinthians em casa. Um jogo encardido. Então, uma vitória do Grêmio em cima do Ceará deixa o Grêmio mais tranquilão para jogar uma partida encardida contra o Corinthians em casa. Outro jogo, Fluminense e Palmeiras. Fluminense iniciou o Campeonato Brasileiro perdendo para o Grêmio fora de casa 1-0. Nada anormal. Vai jogar em casa contra o Palmeiras, que foi campeão paulista com o Lucha, nos pênaltis em cima do Corinthians. Estava ganhando de 1-0 no final, desde que no último lance o Corinthians fez o gol e nos pênaltis ganhou. O time do Corinthians, material humano, é melhor do que o Fluminense. O Palmeiras está no ritmo de jogo. O Fluminense ainda não está em ritmo de jogo. Está mais enfraquecido, porque saiu o Gilberto. O Palmeiras foi campeão paulista, mas também não fez o jogaço, não vem jogando bem, está tentando se encontrar. E os clubes do Rio são um ponto de interrogação pela falta de ritmo de jogo. Neste jogo, o Palmeiras está com ritmo de jogo. O Fluminense fez um jogo contra o Grêmio, já está adquirindo. Mas o Palmeiras está mais preparado para esse jogo. Mas a Fluminense, Palmeiras, 2 gigantes, Fluminense jogando em casa, não tem torcida. Cara, vai ser uma parada indigesta pro Fluminense. Uma parada indigesta. Peça por peça, o Palmeiras é melhor. Podemos ter surpresas? Podemos ter surpresas. Mas, cara, no meu palpite aqui, eu coloco empate ou Palmeiras. Eu não vou ficar em cima do muro. Quando eu achar que é empate mesmo, eu vou falar que é empate. Nesse aí, eu coloco empate ou Palmeiras. Mas pro Fluminense, era bom o Fluminense ganhar. Porque na próxima rodada, o Fluminense tem que pensar, ele joga contra o Inter. Ou seja, tem 2 paradas, ele joga 2 em casa, contra Palmeiras e Inter.
É a vantagem de jogar em casa. Mas pega duas pedreiras. Então o Fluminense tinha que ganhar. E o Palmeiras, na próxima rodada, ele joga em casa contra o Goiás. Então, uma fora e outra em casa. Palmeiras, um pontinho, vai cair bem. Mal. Você pode ganhar em casa do Goiás, que está cheio de problema. Mas eu coloco o Palmeiras, mesmo fora de casa, com um pequeno favoritismo por ter mais time. São Paulo e Fortaleza. São Paulo não jogou, que era o jogo contra o Goiás, e joga agora contra o Fortaleza, em casa. São Paulo decepcionou essa torcida, todo mundo reclamou, mas o São Paulo tem um time, um elenco legal, ainda não encontrou um time direito, mas é mais time que o Fortaleza. O Fortaleza deu uma caída, teve um jogo horroroso contra o Atlético Paranaense, e vem fora de casa contra o São Paulo, que é mais time, uma parada indigesta para o Fortaleza. São Paulo é favorito. E o Fortaleza tem uma outra situação, ele pode iniciar igual alguns times estão iniciando, com um monte de derrota, porque a tabela é complicada. Igual o seu arquirrival, o Ceará. O Ceará perdeu a primeira. Agora tem uma parada indigesta em casa, o Ceará. E o Fortaleza perdeu em casa, agora joga fora. Eu coloco o São Paulo como favorito contra o Fortaleza. E o São Paulo, na próxima rodada, joga com o Vasco da Gama fora. Então, para o São Paulo ganhar em casa é fundamental, que a próxima é fora contra o Vasco da Gama. E o Fortaleza joga essa fora, e a próxima partida do Fortaleza é em casa contra o Botafogo. Um pontinho pro Fortaleza seria bom, porque jogar contra o Botafogo em casa é um jogo mais parelho, porque o Botafogo ainda é uma incógnita, porque o Botafogo aqui do Rio, como eu falei, os times daqui do Rio, pela falta de ritmo, vão sofrer um pouco nesse início. Então, São Paulo e Fortaleza, coloco São Paulo como favorito. Internacional em Santos. Internacional em casa contra o Santos, Internacional venceu a primeira fora de casa, o Santos empatou. O momento é do Internacional favorito. O Cuca vai ter que encontrar uma forma aí de jogar contra o Internacional, de melhorar esse time, apesar de todos os problemas. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais do Santos. O Santos também é outro time que está trocando pneu com o carro andando. Internacional é favorito para ganhar, está no ritmo melhor, tem um time já mais encaixado, mais preparado. E a gente vendo aqui, o Internacional, na próxima rodada, joga fora de casa contra o Fluminense. Então, uma vitória do Inter já leva, na terceira rodada, o Inter com 6 pontos. Jogando fora de casa contra o Fluminense, de repente, o empate contra o Fluminense, isso aí a gente vai falar mais pra frente, mas uma vitória em casa contra o Santos deixa o Internacional tranquilo pro jogo de fora de casa. E o Santos, que vem de empate, joga a próxima em casa contra o Atlético Paranaense. Então, meu amigo torcedor do Santos, a próxima partida tem contra o Inter fora. E a próxima contra o Atlético Paranaense em casa. Bicho, o Atlético Paranaense também vive um momento melhor do que o Santos. Então o Santos pode iniciar um Campeonato Brasileiro com muita dificuldade. Muita dificuldade. Que está pegando 3 times a princípio que estão num melhor momento. Então, o empate do Santos contra o Internacional não seria ruim para o Santos, mas para mim o Internacional é favorito. E o último jogo, Vasco da Gama e Sport Recife. Como eu falei, os times do Rio é um ponto de interrogação pela falta de ritmo. A falta de ritmo é complicada. Os times vão sentir, sim. E o Sport vem de uma vitória. Iniciou o campeonato com uma vitória em casa. Então, o empate para o Sport não é ruim. Quem é favorito? A princípio, você colocaria o Vasco como favorito. Mas como eu falei, Botafogo, Fluminense, Vasco e o Flamengo, pela falta de ritmo de jogo, começam um pouco atrás. Essa é a verdade. Mas
O elenco do Vasco, o time, os jogadores que o Vasco tem não são ruins. Dá para montar um time legal. Eu vi um início de trabalho ali do Ramon com algumas características positivas, mas a gente tem que ver na prática. Então, na boa, Vasco Sport Recife, cara, eu coloco ali vitória do Vasco, tô sendo amigo do Vasco. Vitória do Vasco ou empate. Mas não vou ficar surpreso se o Sport ganhar. Não vou ficar surpreso se o Sport ganhar. Tô falando de novo. Eu tô gostando do que eu tô vendo do Sport. Vai jogar fora de casa, já ganhou 3 pontos, de repente um pontinho é bom, pode jogar um pouquinho mais retraído porque tá jogando fora de casa, mas se o Vasco der mole, o Sport belisca os 3 pontos. E outro detalhe, na próxima rodada o Vasco da Gama joga em casa de novo contra o São Paulo. Então o Vasco tem obrigação de ganhar do Sport. Porque depois ele pega o São Paulo, que a princípio é mais forte que o Sport. Então, a vitória pro Vasco é fundamental. E o Sport? O Sport na próxima rodada, ele joga de novo fora de casa contra o Atlético Goianiense. Então, um empate pro Sport contra o Vasco é sensacional. Porque o próximo jogo, apesar de ser fora de casa, é contra um time que tá ali, neste início, no mesmo nível. Apesar de eu achar que o Atlético Goianiense está no nível abaixo, porque está parado há muito tempo. Está parado há muito tempo. E pode vir o Atlético Goianiense de uma derrota para o Flamengo, tendo a obrigação de partir para dentro do Sport para poder ganhar. Então, o empate do Sport com o Vasco não será mal. Essa foi a minha análise dos 10 jogos, caso tenha os 10 jogos. Vai se fazer? Não sei. Mas teremos uma rodada muito interessante, com jogos muito interessantes. E outro detalhe, regional não é parâmetro para porra nenhuma. Nem o Campeonato Paulista é parâmetro. É ver para crer. Um abraço, fui.